E a gente segue com a notícia envolvendo o atacante Jô, que se destacou no Corinthians e esteve até na seleção brasileira. O jogador foi preso essa semana por não pagar a pensão alimentícia dos 2 filhos. Essa é a 3ª vez que ele é detido pelo mesmo motivo. E a prisão do Jô não é um caso isolado. Muitos jogadores com carreiras de destaque também já enfrentaram esse mesmo problema com a justiça, principalmente quando penduraram as chuteiras. João Alves de Assis Silva, ou como é mais conhecido, o Jô, centroavante revelado e multicampeão pelo Corinthians. Conquistou torcidas no Brasil e no exterior. Uma carreira de sucesso com títulos da Libertadores, do Brasileirão, Copa do Brasil, isso sem contar os regionais e os troféus no exterior. Em 2014, foi um dos convocados de Felipão para a Copa, no Brasil. O João é um jogador que apareceu muito cedo para o futebol, com 16 anos, um dos mais jovens a fazer gols com a camisa do Corinthians, e cumpriu uma trajetória que é muito comum entre jogadores de futebol, né? Esse sucesso precoce, depois a venda para o futebol europeu, muito dinheiro, muita fama, e ele construiu uma carreira sólida, ele é um jogador importante. Jô chegou a anunciar a aposentadoria há 2 anos. Voltou atrás e no ano passado jogou pelo Amazonas, na Série B do Brasileiro. Neste ano, já com 38 anos, defendeu o Itabirito, no Campeonato Mineiro, e atualmente está sem clube. Um jogador que começa a carreira profissional muito jovem, com 16 anos, e é vendido também muito jovem, e passa por um processo de várias transferências internacionais, ele ganha muito dinheiro. Quando a gente fala em muito dinheiro, a gente pode quantificar em dezenas de milhões de reais tranquilamente. E não foi o futebol que fez Jô voltar a ser notícia. Na quinta-feira, ele foi preso ao tentar embarcar num avião no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O motivo? Atrasos no pagamento da pensão alimentícia dos filhos. No caso específico do Jô, é sabido que ele tem aí 8 filhos, salvo engano, né? E numa situação normal, a pessoa, né, que tem que receber uma pensão, se ela não recebe dentro do prazo correto, acumulando aí 3 meses, ela pode ingressar com o pedido de prisão daquele que tem que pagar a pensão. Nós tivemos uma relação no passado, dessa relação nasceu nosso filho. Hoje a relação que eu tenho com ele é sobre a responsabilidade da criança, né? Responsabilidade essa que não está sendo cumprida como deveria da parte dele. Essa foi a 3ª prisão de Jô pelo mesmo motivo. Em maio de 2024, o atleta foi preso em Campinas, momentos antes de entrar em campo contra a Ponte Preta. O Amazonas pagou a dívida da pensão e Jô foi liberado no dia seguinte. Quando ele deixa de pagar a pensão, a criança sente isso, né? Se sente abandonada pelo pai. Não é só questão de dinheiro, é a questão do emocional da criança. Em dezembro do ano passado, nova prisão. Dessa vez em Contagem, Minas Gerais, quando já era jogador do Itabirito. Os advogados de Jô disseram que ele estava em dia com a pensão e foi detido por um erro de comunicação entre os tribunais de justiça de Minas e da Bahia. Muitas vezes as pessoas falam, ele foi preso porque não pagou pensão, bem feito. Não, não é assim. Ele ajuda na condição que ele tem hoje. É importante destacar isso exatamente porque ele não está desassistindo os filhos. Por ser um processo que envolve o menor e corre em segredo de justiça, eu não posso dar muitos detalhes. O que eu posso assegurar é que tudo foi feito dentro do que determina a lei e a justiça. O ex-jogador do Corinthians está preso desde quinta-feira nesta delegacia, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele deve permanecer aqui até a próxima terça-feira, quando será transferido para um centro de detenção provisória. O astro do Corinthians não é o único ex-jogador com carreira de sucesso e escalações para a seleção brasileira em Copas do Mundo ou Olimpíadas a enfrentar problemas com a justiça. Outros craques do futebol nacional também já tiveram as prisões decretadas por não pagamento de pensão alimentícia. Em setembro de 2024, o volante Anderson, medalha de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Pequim, na China,
teve a prisão decretada por atrasos no pagamento de pensão, que somavam mais de R$300 mil. Mas Anderson chegou a um acordo na justiça. Um ano antes, em setembro de 2023, Serginho Chulapa, centroavante que defendeu o Brasil na Copa de 1982, foi preso no litoral paulista. Ele foi liberado um dia depois, quando o Santos, clube em que fez história, ajudou no pagamento da dívida de R$25 mil. Em julho de 2023, o não pagamento de pensão alimentícia levou o ex-zagueiro Anderson Polga a ficar 5 dias preso. O pentacampeão com a seleção na Copa de 2002 foi detido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Os atrasos somavam mais de R$300 mil. Ele foi solto depois de acertar o parcelamento da dívida. Zé Elias, outra ex-estrela revelada pelo Corinthians, que em 1996 defendeu a seleção brasileira na conquista do bronze olímpico em Atlanta, nos Estados Unidos, foi preso em julho de 2011. Ele cumpriu a pena máxima na época, que era de 30 dias de detenção por uma dívida estimada na ocasião em mais de R$1 milhão. Na sexta-feira, outro ex-jogador, Thiago Carleto, que atuou por clubes como São Paulo e Santos, também foi preso em Santa Catarina. E pelo mesmo motivo, a dívida no caso de Carleto é de R$300 mil. Procuramos a defesa do jogador, que não foi encontrada. Alguns jogadores, eles vivem totalmente fora da realidade, eles vivem numa bolha. Eles acham que eles estão isentos de qualquer responsabilidade e há uma aura de impunidade sobre eles. Então eles acham que a lei não serve para eles, que nada vai acontecer por serem famosos, reconhecidos, por serem ídolos e por terem muito dinheiro, eles podem fazer qualquer coisa. E a realidade mostra que não é bem assim. Por que jogadores de sucesso e com ganhos altos em salários e patrocínios acabam com esse tipo de problema? Os jogadores de futebol, muitos deles de origem muito simples, eles acabam caindo nessas armadilhas da fama e das pessoas que cercam as armadilhas da fama. Alguns jogadores têm uma estrutura familiar que ajuda a enfrentar essa situação, mas muitos sofrem também com a questão da aposentadoria. Hoje ele não tem uma reserva financeira para poder custear esses débitos, nem o pagamento mensal, nem o pagamento total do que ele está devendo. Ele tem um imóvel em São Paulo, que hoje é a única fonte de renda dele, que esse imóvel ele estava negociando a venda dele para exatamente conseguir arcar com esses valores que estão em aberto. Mas e o que uma pessoa que paga a pensão alimentícia aos filhos deve fazer se mudar de emprego e os rendimentos diminuírem? Ele tem que entrar com uma ação judicial própria, que é a ação de revisão de pensão alimentícia, para tentar rediscutir o valor da pensão e tentar uma minoração desse valor. Se ele não faz isso, ele vai acabar sendo preso sistematicamente. Ele está bem triste com a situação, tem meses que a gente está tentando, né? Nós estamos com medo, a gente conversa todos os dias para tentar conseguir uma solução de estratégia, para adequar a realidade, para poder conseguir arcar e não correr a situação mais. Essa revisão, ela terá que ser feita através da justiça. A justiça que vai analisar se ele tem ou não condição de pagar a pensão, né? Eu não estou aqui nem por exposição nem por vingança. Eu estou aqui porque meu filho tem direito e eu vou continuar seguindo e lutando pelos direitos do meu filho. Eu lamento muito pelo que acontece com o Jô. Eu imagino que esteja sendo difícil para ele conviver com o fim da fama, com o fim da própria carreira, não estar mais sob os holofotes, né? E eu torço para que ele possa encontrar uma solução na outra etapa da vida dele.